Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, 35ª rodada, Série A. Série B, como todos sabem, se você não sabe, Série B já acabou, né? Acabou no sábado. Os times que subiram foram Vitória, da Bahia, Rubro-Negro Baiano, Juventude, que ano passado estava na Série A, caiu e volta, o Criciúma, que retorna na Série A, e o Atlético Goianiense, outro rubro-negro, que ano passado estava na Série A, caiu para a Série B e está retornando para a Série A. E na elite do futebol brasileiro, nessa briga louca pelo título, aonde eu e quase todo mundo achávamos que não teria mais briga pelo título, porque o Botafogo fez um primeiro turno esplêndido. O primeiro turno do Botafogo é tão bom, que o Botafogo, fazendo uma campanha de time rebaixado no segundo turno, continua brigando pelo título. Para você ter ideia da dimensão da desproporcionalidade que foi o Botafogo no primeiro turno em relação a todos os outros times. Botafogo fazendo campanha de rebaixado no segundo turno, continuava brigando pelo título. E o Santos, que ano após ano, aí um ano dá um alívio, o outro pá, vem aí batendo na trave contra o rebaixamento, mais um ano brigando ali para se manter na Série A. Os dois não podiam perder. Os dois tinham que ganhar. O empate para o Botafogo poderia ser o caos. Até porque o Botafogo não ganha no tapetinho há 3 meses, né? A última vitória foi contra o Bahia em agosto. Então não podia nem pensar em empatar. O Santos não podia pensar em perder. Mas um pontinho, diante das circunstâncias, da briga, né? Lá na parte de baixo da tabela, um pontinho para o Santos não era ruim. Se enfrentaram no Newton Santos. Depois do Newton Santos aí ser colocado para shows, né? O Botafogo tem que jogar fora do tapetinho, que também não mudou muita coisa. O tapetinho não está ajudando absolutamente nada o Botafogo. Jogaram e empataram em 1-1. O Botafogo estava ganhando de 1-0. Apareceu na imagem uma faixa do Botafogo de cabeça para baixo. Eu falei, bom, será que os torcedores do Botafogo esqueceram que a faixa está de cabeça para baixo e não vão mudar? Eu acho que a torcida estava esperando acabar o jogo para virar. Bom, acho que aquela faixa de cabeça para baixo vai continuar de cabeça para baixo. E terminou o jogo 1-1. Um resultado ruim para o Botafogo, que a gente vai falar daqui a pouco quando estiver na classificação. Daqui a pouco, eu estou gravando aqui, daqui a pouco teremos Palmeiras jogando, teremos Flamengo jogando. O Palmeiras vai para esse jogo contra o Fortaleza líder, porque não perdeu a liderança. Pode aumentar a liderança, aumentar a margem e, não vou dizer praticamente tirar o Botafogo da jogada, mas aí vai ficar faltando 9 pontos. O Botafogo vai ter que fazer o que não faz, que é vencer. Aí, cara, matematicamente ainda vai dar pro Botafogo, mas vai ficar muito difícil. Muito difícil, quase impossível. Ainda pode ser pior, porque o Flamengo também vai jogar. O Flamengo tem um jogo contra o América Mineiro, que é o último colocado, mas o time do América Mineiro é chato, complica para todo mundo. Mas pode ser que o Flamengo vença e também passe o Botafogo. E tem um outro detalhe. Tem mais 2 detalhes que a gente vai falar daqui a pouco.
Jogaram Atlético Mineiro e Grêmio. O Atlético Mineiro ganhou. Colou no Botafogo. Ainda vai ter o Bragantino que vai jogar. O Botafogo corre o risco, um risco direto, não de não estar na Libertadores. Estar na Libertadores, dificilmente o Botafogo não vai estar. Tá? Porque a diferença do Botafogo para o Atlético Paranaense é grande. Mas o Botafogo pode, desde a terceira rodada, sendo líder, o Botafogo pode não entrar na vaga direta da Libertadores. O Botafogo tem que disputar uma pré-Libertadores. Vou ser bem sincero. A maior decepção do ano já tem dono. É o Flamengo. O Flamengo é a maior decepção do ano. Mas, irmão, o Botafogo não ganhar esse título do Campeonato Brasileiro depois de tudo que aconteceu, parceiro, vai ser histórico. E vai ser um meme para a eternidade. Vão se criar até uma outra palavra no dicionário. Vão criar o seguinte, não diz, cavalo paraguaio, corre, morre na praia. Nego vai falar, esse time aí vai botafogar, vai acabar virando uma outra palavra no dicionário. Botafogar, ou seja, chegar no final, entregar a paçoca. Então é sobre esse jogo, a classificação de Botafogo e Santos, que o placar de 1-1 foi excelente para o Santos, diante do que está passando na tabela e diante do que foi o jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Botafogo, meu amigo torcedor do Peixe, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Bom, vamos aqui logo para a classificação. Bom, o Botafogo com esse empate, cara, eu não me lembro nem quando foi a última vez que o Botafogo venceu, cara, na boa. Não me lembro. Dos últimos 15 pontos disputados, o Botafogo ganhou 3. Dos últimos 15, ganhou 3. Então o Botafogo está na segunda colocação nesse momento, com 62 pontos. Mesmo número de pontos do Palmeiras, que ainda vai jogar contra o Fortaleza fora de casa. Um jogo difícil. O Botafogo tem que secar o Palmeiras. O Fortaleza tem que ganhar do Palmeiras para o Botafogo continuar na briga efetivamente nas últimas rodadas. A diferença do Palmeiras é que o Palmeiras tem 26 gols de saldo e o Botafogo 23. Então o Palmeiras é o líder por causa do saldo de gols. Só que se o Palmeiras ganhar, vai a 65. 65. Vai ficar a 3 pontos. 3 pontos de diferença do Botafogo. É uma rodada a menos. Vai ficar faltando 3 rodadas. O Palmeiras 2. O Palmeiras vai precisar de 2 vitórias só. Se o Palmeiras ganhar do Fortaleza, nas últimas 3, o Palmeiras vai precisar de 2 vitórias. Pode ser campeão na rodada de número 37. Bom, então o Botafogo tem que secar o Palmeiras. E o que eu falei? Nesse momento, o terceiro colocado é o Atlético Mineiro com 60 pontos. O Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum. O Atlético Mineiro ganhou 3, empatou 2. E o próximo jogo do Atlético Mineiro é aqui no Rio contra o Flamengo. O Atlético Mineiro pode passar o Botafogo também na próxima rodada,
Se o Botafogo não ganhar, o Botafogo joga contra o Coritiba lá. Coritiba já é rebaixado, mas joga lá. Mas a fase do Botafogo é tão ruim, irmão. Como é que tu vai falar que o Botafogo é favorito? Ah, e tem outro detalhe. O Flamengo está na 4ª colocação com 60. Ainda vai jogar contra o América Mineiro. O Botafogo tem que torcer contra o Flamengo. O Flamengo não ganhar. O Flamengo ganha. O Flamengo vai a 63 pontos. Passa o Botafogo. Fica 1 ponto à frente do Botafogo. Aí a zoação vai ser maior. Aqui no Rio, pelo menos, a zoação vai ser muito maior. O Grêmio perdeu, está com 59, mas tem o Bragantino que ainda vai jogar e pode chegar a 62 pontos. Se o Bragantino ganhar, for a 62 pontos, vai ficar com 62 pontos com 17 vitórias. Não passa o Botafogo, mas cola no bumbum do Botafogo. Então a situação do Botafogo, ao final da rodada, se der tudo certo, Palmeiras não ganhar, Flamengo não ganhar, Bragantino não ganhar, Botafogo continua na 2ª colocação, precisando de 3 vitórias e que o Palmeiras tropece uma, que aí o Botafogo é campeão. Agora, se der tudo errado, o Palmeiras ganhar, o Flamengo ganhar, o Bragantino ganhar, a situação do Botafogo vai ficar dramática para as últimas rodadas. Quando a gente diz dramática, na verdade eu tinha que usar a palavra dramática em relação ao rebaixamento. Mas por tudo que aconteceu com o Botafogo pode terminar fora do G4. Pode terminar o campeonato. Não agora, tá? Porque se o Flamengo ganhar, o Botafogo termina a rodada na 3ª colocação. Mas todo mundo muito próximo. Todo mundo muito próximo. O Botafogo pode terminar o campeonato fora do G4, tendo que disputar uma pré-Libertadores. Bom, o Botafogo disputar uma pré-Libertadores já não é tão ruim. Mas levando em consideração que está desde a 3ª rodada como líder, porra, parceiro, é motivo de chacota. E o Santos? O Santos, esse ponto foi fundamental, porque o Santos tinha perdido a posição para o Vasco. O Santos ganha-se um pontinho, só lembrando, o Santos nos últimos 5 jogos não perdeu. O Santos nos últimos 5 jogos ganhou 2 e empatou 3, com esse empate. O Santos vai a 43 pontos, está na 14ª colocação, está na frente de Vasco, na frente de Bahia. Pode perder uma posição para o Cruzeiro, que vai jogar na segunda-feira. O Cruzeiro joga na segunda-feira. Se ganhar, o Cruzeiro vai a 44. Passa o Santos. Aí o Santos cai para a 15ª colocação e o Bahia entra na zona de abaixamento. Mas, no ruim, o Santos abre 2 pontos em relação à zona de abaixamento. Faltando 3 jogos. Irmão, qualquer vantagem, meio ponto, 0,1, é uma vantagem nesse momento. Então, o empate para o Santos foi, irmão, quase que uma vitória. Esse ponto para o Santos foi quase que uma vitória. Principalmente do que foi o jogo. Então, vamos lá, cara. O jogo. Bom, o Botafogo não fez um jogo ruim. O Thiago Nunes teve que mudar algumas situações, né? Não tinha lateral esquerdo, entrou ali com 3 zagueiros, modificou alguns jogadores de posição. O Thiago Nunes está tentando... Cara, ninguém pode culpar o Thiago Nunes de nada. Ninguém pode culpar o Thiago Nunes de absolutamente nada. O Thiago Nunes chega num momento que o Botafogo não ganha de ninguém. Então qualquer coisa que o Thiago Nunes fizer, ou vai ficar igual, ou melhora. Pior, não tem como ficar. O Thiago Nunes está tentando. A primeira partida dele, o Botafogo foi exatamente igual. Tudo que a gente já tinha visto. Um time... sei lá. Prefiro não citar aqui o que eu pensei. Mas esse jogo não. Esse jogo já teve uma mudança no Botafogo. No jogo, tática, uma mudança tática. De ânimo. Uma mudança de ânimo. A única coisa que o Thiago Nunes não vai conseguir mudar de jeito nenhum é a parte física do Botafogo. Enquanto o Botafogo tiver fisicamente com gás, o Botafogo vai pressionar todo mundo.
vai pressionar qualquer time, vai jogar melhor que qualquer time. Enquanto o Botafogo tiver gás, o Botafogo vai ser melhor que qualquer time. E foi isso que o Botafogo fez. Porque o Botafogo é muito físico. Nos primeiros 20, 25 minutos, o Botafogo pressionou o Santos. Os primeiros 20, né? Pressionou, muita velocidade. Toda a bola era do Botafogo. O Botafogo fez um tsunami em cima do Santos. E consegue de novo, com o Danilo Barbosa de cabeça, consegue fazer 1-0. E era esse o objetivo. Depois continua dando umas estocadas. E aos poucos o Botafogo vai recuando. O Santos vai ocupando o meio-campo, iguala o meio de campo e o Santos começa a jogar e começa a equilibrar o jogo. Vamos ser bem sinceros que o Santos não criou tantas situações assim. O goleiro do Botafogo não fez grandes defesas. Mas o primeiro tempo foi um Botafogo no início muito forte, faz o gol, continua um pouco melhor e depois começa a recuar. Óbvio, tem que respirar, você não consegue ficar naquela intensidade o tempo inteiro. O Botafogo recua e o Santos cresce, iguala, mas o Botafogo consegue controlar o jogo, tem a posse de bola, consegue girar e termina 1-0. Merecido o resultado do Botafogo de 1-0 no primeiro tempo. Vai para o segundo tempo. Segundo tempo, o Santos se expõe um pouquinho mais, mas o Botafogo não tem aquele ímpeto do primeiro tempo. E por que não tem? Será que foi tática ou foi físico? Na minha opinião, tem duas situações. Primeiro, o psicológico com medo de tomar o gol. E segundo, o físico. Vamos segurar a parte física aqui e vamos só nas estocadas do contra-ataque. O Santos foi tentando, foi criando uma situação aqui, outra ali, um chute dali, outro chute de lá, um chute para fora, outro chute bloqueado, uma defesinha do pé aqui, uma bola cruzada, uma bola aérea. O Botafogo conseguia chegar também no contra-ataque, chegava à frente, alguns escanteios, que é uma bola muito forte do Botafogo. Mas o Botafogo, apesar de não ter mais o ímpeto do primeiro tempo, o Botafogo conseguia controlar bem o jogo bem controlado. Vai passando o tempo, o Botafogo vai sentindo aquela situação de estamos ganhando, não podemos errar. E o Santos, perdendo o jogo, se complicando na tabela, faz algumas mudanças, coloca o time para o ataque. Tira o Marcos Leonardo, tira o Jean Lucas, bota, não sei se o nome dele é Patati ou Patatá, né? Acho que é Patati. Porque era aqueles palhaços. O Patati, bota lá o Furque lá na frente, já tinha colocado o Mendonça pelo lado, ele e o Soteldo, colado um no outro ali. E o Santos vai tentando. O Botafogo faz algumas mudanças, bota o Segovinha. Irmão, o Segovinha só tem a música agora. O Segovinha só tem a música. Mais nada, absolutamente mais nada. Nada. O Tiquinho, como a gente sabe, o Tiquinho está passando por um problema familiar, não vive o melhor momento. Tá complicado, bem complicado pro Tiquinho. O Tiquinho teve um gol lá, se era no primeiro turno ele fazia o gol. Tá complicado, isso também tá prejudicando muito o Botafogo. E no final do jogo, uma jogada do Soteldo com o Mendonça, bola dentro da área. O zagueiro Messias vai lá, cabeceia, empata o jogo. O Botafogo faz um gol de cabeça e toma um gol de cabeça. 1-1. E aí o Botafogo não tinha mais forças, não tinha mais pernas, não tinha mais psicológico. A torcida vaia. E a esperança do título, dependendo do que aconteça na rodada, pode ficar muito, mas muito mais longe
para o Botafogo. O Santos não chutou muito, não criou muito, não teve muitas oportunidades. O gol foi uma das poucas oportunidades. Mas, irmão, o Botafogo teve chance de matar o jogo. O Botafogo poderia ter feito 2-0. Não fez. Quem não faz, leva. E terminou assim o jogo. Botafogo 1, Santos 1. Placar horroroso pro Botafogo e pode ser pior ainda ao final da rodada. Ou pode continuar do jeito que tá. Né? O Botafogo agora vai ter que secar Palmeiras, Flamengo, principalmente Palmeiras, né? O Flamengo tá atrás, mas principalmente o Palmeiras. Mas se o Flamengo ganhar, o Flamengo passa. Então, seca o Flamengo também, seca o Palmeiras, para ver se no final da rodada a coisa não ficou tão ruim quanto se imagina. E o Santos comemorou como um título esse um pontinho aqui no Rio de Janeiro. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. Fui!